Hoje em dia está no ar, conectado com você, conectado com o mundo. Hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia e que esta quinta-feira seja produtiva e abençoada para todos nós. Vamos continuar trazendo muitas informações para você de todo o Brasil e para você que está ligado na Record Internacional. Um motorista que não tem habilitação foi preso ao tentar escapar de uma blitz. Durante a perseguição, ele bateu o carro. 2 mulheres e um bebê que estavam no veículo não se machucaram. Dentro do carro, a polícia também encontrou crack e cocaína. Leandro Gonzaga Vieira, de 20 anos, estava junto com 2 mulheres. Uma delas, namorada dele, carregava o filho de 8 meses. O rapaz dirigia este carro sem habilitação e deu de cara com um bloqueio policial em Vargem Grande Paulista, na região metropolitana de São Paulo. Quando percebeu o bloqueio da polícia, ele deu fuga pela contramão de direção. Os policiais o acompanharam, eles foram para a rodovia Raposo Tavares, foi feito um outro bloqueio, eles conseguiram fugir. Só que mais adiante, no quilômetro 37 da Raposo Tavares, Leandro se envolveu em um acidente de trânsito. A polícia então conseguiu fazer um cerco. Sem ter por onde fugir, Leandro acabou se entregando. Dentro do carro, os agentes encontraram R$1.000 em dinheiro, maconha, crack e cocaína. Os policiais então foram até a casa de Leandro e acabaram encontrando mais droga. O rapaz, que não tinha passagens pela polícia, agora vai responder por tráfico, dirigir sem habilitação e resistência por ter tentado fugir da polícia. E por que você fugiu da polícia? Eu estava sem ter habilitação. Aí como eu estava levando minha namorada para casa dela, eu vi a blitz e voltei. Tá, e a droga que estava embaixo do banco do teu carro? Não era minha. Não era tua? Não consegui falar, não era minha. O carro dirigido por Leandro ficou parcialmente danificado por causa do acidente. Ele sofreu ferimentos leves. Os outros ocupantes não se feriram. Na delegacia, as tatuagens dele chamaram a atenção. São pelo menos 3 do mesmo personagem. Muitas pessoas que gostam e até preferem morar em uma casa fazem a opção de residir em um apartamento em virtude da segurança que um edifício pode trazer. E se você é um morador de apartamento, eu faço agora um alerta sobre os arrastões silenciosos. Um crime que se multiplica em prédios de São Paulo e certamente em outros lugares do Brasil. Criminosos se aproveitam do descuido dos moradores para arrombar os apartamentos vazios e levar o que querem. Os assaltantes agem no meio da tarde, tocam os interfones e entram com facilidade no prédio. Verificam a porta dos apartamentos e com um pé de cabra arrombam um deles. Quem passa pelo corredor não se dá conta do crime. Minutos depois, os suspeitos saem com roupas, dinheiro e um computador. No prédio da frente, um outro grupo age da mesma forma. 2 criminosos chegam com uma chave, entram e saem com uma mochila cheia de joias e objetos roubados. Um deles carrega uma televisão. Foram 2 assaltos só nos últimos 15 dias. Os moradores estão apavorados. Eles tocam o interfone. Se ninguém atender, eles sabem que não tem ninguém no apartamento. Então é o apartamento que eles sobem. Leva tudo que a pessoa tem, deixa o apartamento destruído e sai numa boa. Cristiano, dono de uma empresa de câmeras de segurança, diz que desde o começo do ano, os equipamentos que ele monitora já flagraram 25 crimes desse tipo. Todos, sem exceção, todos foram o elemento entrando dentro do condomínio ou um grupo entrando simplesmente com uma chave, ninguém sendo coagido, ninguém entrando com um morador através de uma arma, foi tudo assim. A maior parte dos roubos acontece durante o dia, quando os imóveis estão vazios. Os criminosos estudam com detalhe a rotina dos frequentadores do prédio. Em muitos casos, eles se passam por visitantes, prestadores de serviço e até por moradores. E para não levantar qualquer suspeita na vizinhança, quase sempre eles agem assim, sem esconder o rosto. Entre janeiro e fevereiro, 1.368 moradores registraram boletim de ocorrência de roubo a residências em São Paulo, o que daria um crime por hora no estado.
Hoje, os números de pessoas assaltadas e roubos, condomínios que estão sendo arrombados, é muito maior, é muito superior aos números oficiais. Isso não faz um boletim de ocorrência, não acreditam mais que vai ter algum resultado prático e efetivo no sentido de combater essa insegurança que hoje assola o grande centro da capital do país. É por isso que eu sempre peço para que você possa fazer um investimento em câmeras de segurança. Existe até, a tecnologia hoje avançou demais, existe até um aplicativo de celular que ele emite um alerta no seu telefone avisando que alguém ou que algum movimento estranho aconteceu dentro da sua casa, dentro do seu apartamento. Portanto, isso é muito importante. E a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que as polícias civil e militar promovem ações para reduzir os crimes na região. O cantor Tico Santa Cruz, vocalista da banda Detonautas, causou a maior confusão dentro de um avião por causa do uso de uma poltrona. Ele ia de São Paulo para Maringá, no Paraná, mas foi obrigado a descer antes da decolagem. O vídeo feito por um passageiro mostra o cantor tentando convencer funcionários da empresa aérea. Tico Santa Cruz aparece ao lado do primeiro assento, enquanto passageiros reclamam. Não sou eu, são eles. Não, você pagou. A companhia está errada. A companhia está errada. Você está atrasando. Tico Santa Cruz argumentou no avião que havia tentado comprar um assento mais confortável, mas não conseguiu. Como o lugar estava vago, ele queria que a comissária vendesse ali, antes da decolagem. Tico chega a tirar o dinheiro da carteira. A comissária não aceitou o pagamento. O que o Código do Consumidor diz de maneira muito clara é que a empresa não pode se recusar à venda de um produto que ela tenha disponível. A partir do momento em que ela tem um produto disponível, o consumidor tem o direito de adquiri-lo pelo preço ofertado, nas condições que foram ofertadas. No site da Gol, a empresa destaca que a aquisição do assento especial deve ser feita durante a compra da passagem ou também no momento do check-in. Cada poltrona especial tem um espaço 10 centímetros maior entre um assento e outro, e ela pode reclinar até 50% mais que poltronas comuns. O valor desses lugares varia a partir de R$ 15 mais caro que a passagem convencional. Como no caso de Tico Santa Cruz não houve acordo, o cantor foi impedido de seguir viagem para Maringá, no Paraná, onde tinha 2 compromissos agendados. Este outro vídeo mostra o momento em que ele sai do avião sob protestos de passageiros. Com isso, eu tentei comprar e não consegui. Eu tô comprando uma coisa que não tem nem razão. Você não sabe nem qual é o seu direito. Sabe nem qual é o seu direito. Se informa, porque eles fazem isso pra gente, porque a gente permite. Assim que foi obrigado a sair do avião, Tico Santa Cruz se sentou em uma escada como esta. Ele fez um vídeo que foi publicado na internet. Na gravação, reclama do constrangimento sofrido e diz que vai processar a empresa aérea. Tico Santa Cruz contou ainda que, para resolver o impasse, um passageiro chegou a ceder a poltrona dele para o cantor. Uma pessoa que estava do meu lado acabou cedendo o lugar, vendo que estava começando a tumultuar o voo, e foi para trás, para o assento onde eu estava. Ainda assim, a tripulação insistiu em me retirar do voo. Começou a criar um tumulto, um constrangimento coletivo no avião. As pessoas começaram a gritar, começaram a xingar, começaram a reclamar, com razão, porque estava 40 minutos já, 30 minutos atrasado. O bate-boca só terminou quando o cantor foi retirado do avião. E por fim, eles chamaram a Polícia Federal, 3 agentes da Polícia Federal, que me conduziram para fora da aeronave por conta de uma orientação do comandante, depois que a tripulação acusou que estava havendo um tumulto dentro do avião, e de fato estava havendo um tumulto por causa toda essa confusão, dessa intransigência da Gol. Para o advogado ouvido pelo jornalismo da Record, Tico tem todo o direito de recorrer à justiça. Na visão dele, o problema seria facilmente resolvido se a empresa tivesse cobrado pelo assento vazio na hora em que o cliente manifestou interesse em comprá-lo. A empresa poderia ter vendido o assento sem nenhum problema, se trata de uma prática comercial. Existe também a possibilidade de fazer o pagamento antecipado ou o pagamento, de repente, no próprio local, como acontece, por exemplo, com a compra de produtos. Algumas companhias vendem café, refeições dentro da própria aeronave, inclusive com a cobrança através de cartões de crédito e cartões de débito. Em nota, a Gol confirma a confusão envolvendo o cantor e diz que não faz distinção entre passageiros e pratica as mesmas normas para todos os clientes.
A empresa lamenta ainda o desconforto causado aos demais passageiros. Tico encerra o vídeo se desculpando, mas reafirma que é preciso lutar pelos direitos dos consumidores. Me desculpem as pessoas que estavam dentro do avião pelo que aconteceu, mas realmente a gente tem que deixar bem claro que a lei não permite esse tipo de atitude por parte da companhia. E essas companhias cansam de respeitar as leis. Olha, tomara que esse impasse sirva para regulamentar tudo isso, regularizar tudo isso, porque para você ter direito a esse assento especial, mais largo, mais espaçoso, você paga antes do embarque R$ 25,00 a mais. Mas eles poderiam, como disse o advogado, muito bem, através das maquininhas de cartões de crédito, vendendo. Tem um lugar vago, o cliente quer comprar, vende ali na hora, assim como eles vendem salgadinhos, refrigerantes e tudo mais dentro da aeronave, sem problema algum. Eu concordo com o advogado. 2 agências bancárias foram alvos de bandidos em menos de 12 horas em São Paulo. Em um dos ataques, a quadrilha se disfarçou de funcionários da Companhia de Energia Elétrica. Acompanhe. Um dos assaltos foi nesta agência, que fica numa avenida movimentada em Osasco, na Grande São Paulo. 2 homens armados conseguiram entrar antes da abertura da agência. Sob ameaça, o gerente teve que abrir o cofre para entregar o dinheiro aos assaltantes. Quando eles iam sair, a polícia chegou. Quase 3 horas depois, a polícia conseguiu negociar com os ladrões que soltaram os funcionários, deixaram a agência e foram presos. Nenhum funcionário ficou ferido. O outro assalto foi aqui nesta agência do mesmo banco, que fica numa zona nobre de São Paulo. Só que aqui os assaltantes conseguiram entrar na agência disfarçados. Segundo testemunhas, eram 4 homens que vestiam uniformes da Companhia de Energia de São Paulo. Eles conseguiram passar pela porta giratória e renderam os vigilantes. Segundo um funcionário da empresa de segurança, eles usavam armas de brinquedo. Levaram R$ 1.300 e 2 armas dos vigias. Depois fugiram em 2 motos. A mesma agência já foi assaltada pelo menos outras 2 vezes em pouco mais de um ano. A polícia já registrou cerca de 20 assaltos a banco no estado de São Paulo entre janeiro e fevereiro. E continua internado em estado grave o sargento do Corpo de Bombeiros que levou uma descarga de quase 13 mil volts durante uma ocorrência. Nós mostramos este caso aqui. De acordo com a equipe médica do Hospital das Clínicas, o sargento Oscar Lourenço, de 42 anos, teve queimaduras internas e um coágulo no cérebro ao ser eletrocutado. O sargento sobreviveu à descarga elétrica durante uma ocorrência de um incêndio em uma casa na zona norte de São Paulo. Uma antena caiu sobre fios de alta tensão e energizou um gradil de ferro em que o bombeiro tocou. Oscar é casado e pai de 2 filhos. Lembrando que durante a ocorrência, quando ele foi socorrido, ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias, foi reanimado e conduzido ao Hospital das Clínicas e todos nós torcemos para que ele possa se recuperar. Policiais são recebidos a tiros ao invadir o morro à procura de um idoso de 83 anos. A vítima foi sequestrada quando saía de um supermercado durante o confronto. Inclusive, 2 criminosos morreram. Veja. Mais de 50 policiais da Delegacia de Homicídios da área e da Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, participaram da operação. 2 armas foram apreendidas, assim como uma grande quantidade de drogas. Segundo a polícia, assim que chegaram na comunidade, os agentes foram recebidos a tiros. Houve intenso confronto e 2 suspeitos acabaram morrendo. Uma adolescente que seguia para a escola também foi baleada de raspão na boca. Ela foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima e já teve alta. A ação da polícia tinha o objetivo de prender Marco Aurélio Neves de Lima, conhecido como Ciclone. O homem aparece nessas imagens de câmeras de monitoramento da prefeitura, abandonando um veículo preto na região conhecida como Pé Pequeno, em Santa Rosa. Veja que ele vai embora na garupa de uma moto. O carro preto é do aposentado João Bosco Neves de Oliveira, de 83 anos, desaparecido desde o último dia 2. Segundo a família, o idoso veio fazer compras nesse supermercado que fica perto da casa dele. Testemunhas contaram que assim que deixou o estabelecimento e entrou no carro, o idoso começou a ser seguido. Quando chegou próximo ao sinal de trânsito, os criminosos fecharam o carro em que o aposentado estava. De acordo com as investigações, o objetivo era fazer retiradas de dinheiro das contas bancárias dele.
Como o aposentado não voltou para casa e nem deu notícias, a família começou a busca pelo paradeiro dele. A gente espera, confia que ele vai resistir mesmo, que ele esteja vivo ainda. Imagens do circuito interno do estabelecimento mostram o seu João Bosco saindo do supermercado pouco depois das 11 horas da manhã. Já nessas outras imagens, vemos o momento em que o carro do aposentado é fechado por um outro veículo escuro. Veja que um criminoso assume a direção do carro da vítima. Os dois veículos vão embora. O destino é um caixa eletrônico. O circuito interno de um outro supermercado no bairro Santa Rosa flagrou outros 2 suspeitos, ainda não identificados. Um deles chega de camisa de time de futebol e o outro de regata branca, com um capacete na mão. Segundo a polícia, eles tentaram sacar dinheiro com o cartão do seu João Bosco, mas não conseguiram. O cartão estava bloqueado e não conseguiram fazer os saques e, em razão disso, os criminosos acabaram provavelmente violentando o idoso e o carro dele foi abandonado depois no Pé Pequeno, um bairro aqui em Santa Rosa. A família do idoso não aguenta mais viver a angústia de não saber o paradeiro do aposentado. Minha mãe está bem mexida, com a situação, mas não perdemos a esperança ainda. Tomara que com a ajuda das câmeras de segurança os criminosos possam ser identificados. Aliás, a Polícia do Rio continua as buscas ao idoso sequestrado. Vamos saber as últimas informações deste caso agora, direto da Cidade Maravilhosa com a repórter Carla Chaves. Um dos responsáveis pelo desaparecimento do idoso João Bosco Neves, de 83 anos, foi preso. É ele quem aparece nas imagens feitas por câmeras de segurança, abandonando o carro do aposentado. O outro homem, apontado como o sequestrador, foi encontrado morto hoje pela manhã na mala de um carro. É Marco Aurélio Lima, mais conhecido como Ciclone. Ele teria envolvimento com o tráfico de drogas na comunidade do Viradouro, em Niterói. Por enquanto, o idoso permanece desaparecido. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Carla. Uma ótima quinta-feira para você e para os nossos amigos cariocas. Daqui a pouco, aliás, traremos mais informações do Rio de Janeiro. Olha, 2 mulheres foram baleadas dentro de uma viatura da Polícia Militar. Elas foram vítimas de um assalto e estavam a caminho da delegacia, imagine, para prestar depoimento, e tudo isso aconteceu. Veja. A história inusitada começou nessa rua, no Grajaú, na zona norte do Rio. 2 estudantes passavam por aqui. Elas foram ameaçadas e tiveram os celulares roubados por ladrões, que fugiram em seguida. Mas, naquele momento, passava uma viatura pelo local. Os policiais perseguiram os criminosos e conseguiram prender os 3 suspeitos. Vítimas e suspeitos foram levados em 2 carros da PM para a cidade da polícia, que fica no Jacaré, também na zona norte da cidade. A região, cercada por comunidades, conta com uma UPP, mas continua sendo uma das mais violentas do Rio. Quando as viaturas passavam pela comunidade do Jacaré, foram atacadas por traficantes. Foram pelo menos 8 disparos. As estudantes ficaram feridas. Já os ladrões de celular, que estavam no outro carro da polícia, não tiveram nenhum ferimento. Uma das vítimas foi identificada como Daniela do Nascimento Rodrigues, de 21 anos. A outra não teve o nome divulgado. Elas receberam atendimento no Hospital Federal de Bom Sucesso e não correm risco de morte. E agora um caso chocante e muito triste. Uma mãe decidiu revelar à polícia que matou o próprio filho. O crime teria acontecido há 4 anos e, na época, o rapaz foi considerado desaparecido. A dona de casa enterrou o filho no quintal. Foram 4 anos de angústia e sofrimento. Aos 57 anos, ela decidiu revelar uma história que até então mantinha em segredo. É a assassina do próprio filho. Martirizada e com a consciência que não me deixava em paz. Um crime que dificilmente seria descoberto, já que para todos o rapaz tinha desaparecido misteriosamente. Na única foto que a dona de casa guarda do filho, ele tinha 8 anos. Regis Custódio de Oliveira foi morto aos 24. A história cercada de mistérios foi aos poucos sendo desvendada. Esse vídeo mostra os policiais no quintal da casa, lugar onde o corpo do rapaz foi enterrado. Só que a polícia encontrou
pouca coisa. Isso porque 4 meses depois do crime, a própria mãe decidiu colocar fogo nos restos mortais. Rolando ele, porque ele era pesado, eu não aguentava arrastar. Eu vi rolando ele. Suzy conta que usou uma faca para atingir o filho, que entrou no banheiro para atacá-la. Ela diz que sempre sofreu violência física e psicológica. No olho dele eu vi, é agora, é eu ou ele. O delegado vai esperar o resultado dos laudos para saber se os restos mortais e os dentes são do rapaz e pretende ouvir ainda pessoas ligadas à família. Suzy, por enquanto, deve responder pelo crime em liberdade. Eu arrependo, mas só que na mesma hora que eu arrependo, eu penso, aquele dia, se não tivesse sido ele, tinha sido eu. Olha, muitas vezes nós pensamos que é uma história absurda, mas isso tem se tornado mais comum do que a gente possa imaginar. Evidentemente, nenhuma mãe, nenhum pai quer tirar a vida do próprio filho, mas em devidas circunstâncias, principalmente com o envolvimento de drogas, isso fica cada vez mais comum, infelizmente, lamentavelmente, nos dias de hoje. Eu sempre digo para você que esse é o pior drama da sociedade mundial. O caminho da droga, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não tem volta. Eu chamo a sua atenção agora para este caso que nós vamos apresentar. Um filho, usuário de drogas, invadiu encapuzado e com um comparsa a própria casa. Ele atacou os pais com uma faca e durante a briga, o pai tirou o capuz e descobriu que o agressor era o filho caçula do casal. Que era para ser uma noite tranquila, acabou se transformando em uma madrugada cheia de surpresas e terror. O seu Divacir estava sentado aqui na porta de casa quando foi surpreendido por 2 homens encapuzados. Um deles atacou o seu Divacir, enquanto o outro entrou na casa para tentar esfaquear a dona Yolanda, que estava no quarto. O seu Divacir conseguiu desarmar um dos bandidos e entrou para socorrer a esposa. Tal foi a surpresa dele ao perceber que um dos bandidos que atacava a dona Yolanda era o seu próprio filho. Com o punhal, eu puxei assim o capuz, eu vi que era ele. Aí o mundo desmoronou. O que passou pela sua cabeça quando você ouviu que era o seu filho? Nossa, nem sei. Divacir levou 15 facadas. A esposa dele, Yolanda Silva, foi atingida pelo filho 30 vezes. Ela foi operada e passa bem. Kaique Ferreira da Silva, de 21 anos, é usuário de drogas há 6 e já tem passagem por tráfico. Ele afirmou à polícia que pretendia apenas roubar a casa. O outro assaltante ainda continua foragido. De acordo com testemunhas, ele se chama Júnior e é conhecido como Chupeta. Para Divacir, o crime foi premeditado. A intenção dos dois era entrar, pegar eu e a mãe dele dormindo, matar nós dois e roubar a casa. Olha, é uma situação muito complicada que nós vivemos hoje. Eu disse para você com relação às drogas, você vê esse garoto, para mim é um garoto de 21 anos, usuário de drogas há 6 anos, ou seja, desde os 15 anos ele está no mundo da droga. E eu sempre digo para você que esse é o pior drama que uma família pode viver, por isso que eu converso diariamente praticamente com os meus filhos e quando nós apresentamos um caso como esse, eu faço questão de mostrar para eles, para que eles tenham a dura realidade, apesar de muito jovens, né, do que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer idade, em qualquer faixa social. Há muitos anos atrás, a droga, a cocaína era coisa de rico, a alta sociedade é que usava. Hoje em dia, essa droga se expandiu de tal forma, principalmente com o crack, né? Virou tão popular e é tão barata que todas as camadas sociais têm acesso a essa droga e destrói, como você já viu agora em 2 casos que nós mostramos para você, toda e qualquer família, infelizmente. Estudo conclui que o Zika vírus é realmente o causador da microcefalia e de outras anomalias cerebrais. O resultado da pesquisa foi divulgado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e por uma renomada publicação de medicina. É o primeiro estudo que afirma categoricamente a existência dessa relação. Antes era apenas
os pesquisadores supunham, mas agora é oficial. Até então, a Organização Mundial da Saúde vinha mantendo apenas uma posição, inclusive, cautelosa sobre o Zika e a má formação do cérebro dos bebês. Os autores do estudo acreditam que agora será mais fácil fazer com que o público se previna e se conscientize sobre a doença, porque muita gente, inclusive, infelizmente, duvidava dessa relação do Zika vírus com a microcefalia. A Justiça de Mato Grosso do Sul apertou o cerco no combate ao Aedes aegypti e está, inclusive, multando moradores. Para que você tenha uma ideia, só na capital, Campo Grande, 15 donos de terrenos já foram multados porque nos locais foram encontradas larvas do mosquito, mesmo depois de notificação dos agentes de saúde. Os reincidentes foram denunciados pela Defensoria Pública e agora terão de pagar as multas que somam R$400 mil. A sentença judicial prevê ainda que os bens dos proprietários sejam penhorados caso a multa não seja paga. O estado de Mato Grosso do Sul já tem quase 50 mil notificações de casos de dengue. 14 pessoas morreram só neste ano vítimas da doença. E um hospital referência em atendimento de criança em Belo Horizonte está superlotado. A unidade teve que colocar uma lona no pátio para acomodar o grande número de doentes. Veja. São tantos doentes que a recepção ganhou um puxadinho. Esta tenda no pátio do hospital. E ainda assim tem gente em pé. A Aline estava esperando há mais de 3 horas. 71 pessoas na minha frente. 71? 71, na minha, né? Das pessoas. Aí tem gente que tem 100 pessoas na frente. O hospital, referência no atendimento pediátrico em Belo Horizonte, registrou um aumento de 70% na procura em março. Mais de 5 mil crianças passaram por aqui, a maioria com problemas respiratórios e dengue. É o caso da Ana Luísa. Ela veio com a mãe para o hospital ainda de madrugada e quase não consegue se sentar. Uma cadeira para nós duas. E as outras estavam todas ocupadas? Estavam todas ocupadas. A Elisângela chegou aqui às 10 horas da manhã. Tem mais ou menos umas 6 horas que eu estou aqui esperando atendimento e nada. Os 126 leitos do hospital estão ocupados, incluindo os do Centro de Tratamento Intensivo. Não tem nem horário para sair daqui. A direção do hospital informou que a demora no atendimento é causada pelo grande número de procura nos últimos dias e que os pacientes de emergência são atendidos imediatamente. A presidente Dilma Rousseff aprovou a lei que autoriza a produção e o uso da chamada pílula do câncer. Apesar de recomendação contrária da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a sanção da presidente foi publicada hoje no Diário Oficial. A lei destaca que poderão fazer uso da pílula pacientes que comprovarem por laudo médico a necessidade de fazer o tratamento com a substância. A pílula do câncer foi desenvolvida pela Universidade de São Carlos para combater tumores malignos. Diversos pacientes que tomaram a pílula relataram regressão da doença e também dos sintomas. Porém, os testes em laboratórios, feitos em humanos, ainda não comprovaram a eficácia. Desde o começo deste mês, a USP não produz mais as pílulas. A universidade ainda não informou se vai retomar a produção. Separação de casais após o nascimento de um bebê está longe de ser notícia exclusiva do mundo dos famosos. Nos primeiros anos de vida do filho, são uma verdadeira prova de fogo para qualquer relacionamento. E para tentar entender por que o tão desejado bebê afeta tanto a vida de um casal, nós levamos o assunto para o divã. Acompanhe agora a reportagem de Ana Paula Neves. A jornalista Fernanda Gentil é mãe dessa fofura de menino. Ela e o pai da criança ficaram juntos por 15 anos entre namoro e casamento. Compartilhavam o amor nas redes sociais. E bem agora que o primeiro fruto dessa união completou 8 meses de vida, o casal se separou.
Os atores Grazi Massafera e Cauã Raymond desistiram de um casamento de 7 anos logo após o aniversário de 1 aninho da filha do casal. A atriz Nívia Stelman também já enfrentou uma situação assim. Ela era casada com o ator Mário Frias. E 1 ano após o nascimento do filho, os atores anunciaram o fim da relação. Separação de casais após o nascimento de um bebê está longe de ser notícia exclusiva do mundo dos famosos. Estudos mostram que 25 em cada 100 casamentos acabam antes do filho completar 5 anos de idade. É a chamada crise da cegonha. E a culpa não é nem da ave, nem do bebê. Filho muda completamente o relacionamento, isso é fato. E especialistas são unânimes em dizer que o marido e a esposa têm de estar preparados para essa nova fase, que vai pôr à prova não só o amor, mas a parceria e a cumplicidade entre o casal. Desde a gravidez, o casal tem que ter muita maturidade, porque pode balançar a vida sexual, a saúde da mulher pode ficar um pouco debilitada, dependendo se é uma gravidez de risco. Mesmo depois, nascendo o filho, a dedicação fica toda concentrada ao filho. Então, um casal que não tem uma consistência, que não tem muito amor e generosidade, pode complicar. Na casa da Carolina, todos os espaços são ocupados com fotos do filho. O grande amor da minha vida. Carol, como é que estava o seu casamento quando você engravidou? Então, nós éramos recém-casados, né? E estávamos começando uma vida juntos. Aparentemente estava tudo bem, tudo tranquilo, né? Até a chegada do bebê, que veio realmente para mudar a nossa rotina, né? De casal e da casa e de tudo que a gente tinha planejado. A responsabilidade pesou. Quando o Thiago completou 2 anos, Carol e o marido decidiram se separar. A gente acabou não conseguindo, né, encontrar esse equilíbrio. Tentamos, né? E até que a gente chegou num ponto em que a gente achou que o Thiago seria muito mais feliz se nós nos separássemos, né? Como explicar separações após a chegada de um bebê tão desejado pelo casal? Levamos o assunto para um divã. Tudo que entra de novo com uma relação pode abalar profundamente, inclusive a chegada de um filho. Então você tem que entender que agora são 3. Aliás, é uma relação amorosa triangular e a mãe normalmente está muito próxima do filho e o marido ele não fica mais na posição que ele estava antigamente. Muitas vezes é um marido que tem a psicologia de filhinho, que tem que ser cuidado, porque não sabe se cuidar. Qual é a solução? Nesse momento é importante que o pai, ele é uma figura que tem que ter amadurecimento e tem que ter força suficiente para dar apoio àquela situação vulnerável da mulher com filho pequeno. Então, se ele não tiver essa força de funcionar como apoio, porque vai precisar ir no supermercado, vai precisar levar no médico, vai precisar de alguém mais forte para isso. Se o homem não tiver essa força, se ele não tiver essa consciência e começar a se sentir rejeitado por aquela situação que acontece muito, então ele vai tentar buscar força em outro lugar que não é na família. Carol não se casou novamente. O pai do Thiago já tem outra companheira, mas continua por perto, como pai. Então você tem contato com o pai até hoje, normal? Eu tava hoje de manhã na casa dele lá, dormi lá. Você é feliz, Thiago? Eu sou muito. Mas nem sempre a crise da cegonha tem como consequência a separação do casal. A história da Gabriela mostra bem isso. O que aconteceu com você, Gabi? Eu me separei quando eu tive meu primeiro filho. Não deu certo. Não deu certo? Não deu certo. E aí, como é que você me explica, então, termos aqui Pedro e Luísa, lado a lado, irmãos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai? Eu consegui espantar essa crise aqui de casa e, graças a Deus, estamos juntos há 16 anos. O casamento renasceu. Renasceu com o segundo filho. Falar do assunto agora é fácil, mas a Gabriela sofreu demais quando o marido foi embora de casa. Meu marido, na época, ele queria continuar tendo a vida antes de ter um filho.
Então ele continuava saindo, que ele queria me ter junto nas baladas, nas festas. E isso era difícil para a mulher conciliar tudo isso ao mesmo tempo, principalmente com ele tão novo, com o bebê tão novo. Naquele momento, meu pensamento era, poxa, você mais uma pessoa com filho, uma mãe solteira, né, com um pai separado e tal. O casal continuava se encontrando e depois de 2 anos, nessa espécie de namoro escondido, Gabriela engravidou novamente. Quando a gente namorou, tal, eu falei pra ele, eu acho que eu fiquei grávida, eu acho que eu engravidei. E aí eu esperava uma atitude diferente dele, né? Uma atitude meio assustada, não sei, a gente não tava juntos. Mas ele abriu aquele sorrisão, aí virou pra mim e falou assim, tomara. A vinda de mais um filho, fruto do amor do casal, fez Gabriela e o marido decidirem juntos assumir a responsabilidade de formar uma família. Não tem regra, não tem receita. Tem que fazer um pouquinho de esforço. Mas eu acho que um cedendo de um lado, o outro cedendo do outro, a gente consegue. Se os dois querem, a gente consegue. Na sociedade do imediatismo, em que só interessa o que nos dá alegria e boas sensações, vale uma reflexão sobre casamento e família. As coisas não são tão confortáveis, o amor não é confortável, a família não é tão confortável assim. As coisas não vêm de graça, vêm por esforço, vêm por dedicação, vêm por consciência. Então as pessoas estão se separando por muito pouco. Não é fácil não, para muita gente não é fácil não. Eu vou mostrar para você uma reportagem muito especial que mostra o relacionamento das pessoas com alguns animaizinhos que têm algum tipo de deficiência. Por que é que aumentou esse tipo de relacionamento? Por que que as pessoas estão buscando, inclusive, a adoção desse tipo de animais? Eu tenho certeza que você vai se emocionar. Mas antes disso, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. A garotinha de Ipanema tem um recado para você. Olha, daqui a pouco eu vou mostrar essa reportagem especial para você. Olha, é imperdível, dos animais que têm uma certa deficiência e que as pessoas estão adotando cada vez mais. Esse relacionamento é realmente muito, mas muito emocionante. Mas voltando ao nosso noticiário, a presidente Dilma Rousseff mostrou otimismo e disse que vencerá a batalha do impeachment e que depois disso pretende firmar um pacto nacional para vencer a crise. Direto de Brasília, o repórter Alessandro Saturno tem todas as informações. É com você, Saturno. O dia aqui em Brasília vai ser marcado por reuniões com parlamentares que estão preparando o discurso e ainda decidindo o voto. Tudo indica que agora é a hora de acertar os últimos movimentos políticos e, por isso, tantas reuniões. A presidente Dilma se reuniu aqui no Palácio da Alvorada com ministros, deputados da base aliada e também com o ex-presidente Lula, que está hospedado num hotel aqui de Brasília. O governo disse que ainda acredita numa vitória na votação que vai acontecer no plenário da Câmara. Ontem, durante uma reunião fechada com jornalistas, em que equipes de TV não puderam ter acesso, a presidente Dilma garantiu que vai lutar até o fim para se manter no cargo. Mas se o impeachment passar, ela disse que se considera uma carta fora do baralho e que não vai ter como negociar com o novo governo. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Saturno. A partir de amanhã, não é, quando começam realmente as discussões com relação ao impeachment, Brasília viverá, sem dúvida, um dos dias mais movimentados de toda a sua história, culminando no domingo com a votação que deve ter o seu resultado final anunciado por volta das 9 horas da noite. E a Câmara Municipal de Governador Valadares, em Minas Gerais, foi depredada. O motivo seria a revolta de moradores com a atitude de 8 parlamentares suspeitos de participar de um esquema de fraude em licitações. Os moradores protestavam contra os crimes denunciados na operação para apurar irregularidades na empresa de águas e esgoto na prefeitura. A operação da Polícia Federal investiga supostos desvios, acredite, de R$1,5 bilhão em contratos de obras na região. Os 8 parlamentares suspeitos foram afastados do cargo e a Prefeitura de Governador Valadares negou o desvio. Afirmou que a denúncia está equivocada e que vai pedir retratação
à Polícia Federal. Tomara realmente que seja um equívoco, porque um desvio de mais de R$1,5 bilhão é inacreditável. Deputados tentam derrubar o decreto do governo do Rio de Janeiro, que deixou quase 140 mil aposentados e pensionistas sem salários. Segundo o secretário da Fazenda, os atrasos no pagamento devem se estender até o final do ano. O que o funcionário público do Rio mais temia aconteceu. Hoje, como vocês veem, é um dia muito triste para nós. Nós não tivemos dinheiro, recursos para pagar todos ativos e inativos. Cerca de 140 mil aposentados e pensionistas que recebem acima de R$2.000 vão ficar sem salário em abril. O dinheiro só deve entrar na conta no 10º dia útil de maio. O governo do estado diz que o problema todo está na Previdência, um rombo de R$12 bilhões. Mês a mês, as contas não estão fechando e o secretário da Fazenda admite, a solução ainda está longe. Não temos perspectiva, então a cada dia com a sua agonia, é assim que nós estamos vivendo e vamos viver no ano de 2016. Diversas categorias do funcionalismo passaram o dia reunidas. Elas querem pressionar o governo a voltar atrás na decisão. Os deputados de oposição apresentaram um projeto para derrubar o decreto do governador e garantir o salário de todos. Depois de 30 anos de magistério, Maria Luísa jamais imaginou passar por isso. Eu tenho que pagar condomínio, eu tenho que pagar plano de saúde, eu tenho que comprar minha comida. Se eu não tiver dinheiro para pagar, eu vou abandonar minha casa? Olha, e agora uma ótima notícia da ciência, porque um chip instalado no cérebro de um tetraplégico ajudou o rapaz a recuperar o movimento das mãos. O estudo foi divulgado por uma revista especializada. A tecnologia foi capaz de criar uma nova conexão entre as ordens do cérebro e os movimentos musculares do paciente. Na maioria dos casos, a paralisia é provocada por um dano na medula, causando a interrupção dos sinais entre o cérebro e os músculos. O americano, que não movimenta os braços e as pernas, conseguiu mexer os dedos e o pulso graças a essa nova tecnologia. O chip instalado no cérebro do rapaz transmitiu as informações do pensamento dele para um computador, que reenviou os comandos para o corpo do tetraplégico. E um menininho com problemas de audição ouve pela primeira vez o som de uma flauta que ele mesmo toca e cai na gargalhada. O garotinho americano Ezra, de 2 anos, tem uma surdez genética desde que nasceu, como o pai e os avós dele. Ele só consegue ouvir sons em frequência muito alta, como aviões a jato, por exemplo. Mas o menino teve uma experiência curiosa com a flauta. Ele sopra o instrumento e consegue ouvir o som que sai dela. Ezra tem um ataque de risos a cada sopro. O garotinho só se comunica através da língua de sinais. Os pais bem que tentaram ensinar Ezra a tocar o instrumento, mas não conseguiram fazer ele parar de rir. E ainda com o noticiário internacional, uma americana de 72 anos foi resgatada com vida depois de passar 9 dias perdida em uma reserva florestal. A idosa ia para a casa da filha, no Arizona, errou o caminho e o combustível do carro acabou. O cão de estimação que viajava com ela encontrou um lago, onde a americana comeu plantas e até mesmo uma tartaruga para sobreviver. Depois de escrever a palavra help, que significa socorro em inglês, ela foi resgatada de helicóptero. E ainda nos Estados Unidos, uma briga de trânsito teve um final inusitado e bastante questionável. Uma passageira botou os agressores para correr. Veja o que ela fez. Um dos motociclistas reclamou que foi fechado pelo carro vermelho numa estrada da Flórida, nos Estados Unidos. O motorista do carro desce e começa uma discussão com 2 homens de moto. O homem tenta impedir a passagem de uma das motos. Surge um terceiro motociclista a pé que atravessa a avenida e agride o motorista. Ele cai no chão e é cercado.
De repente, a passageira do carro vermelho grita para os motociclistas com uma arma na mão. Os agressores resolvem ir embora. As imagens foram gravadas por uma câmera instalada no capacete de outro motociclista que presenciou a cena. Um oficial disse que os motoristas devem chamar a polícia quando perceberem alguém dirigindo com imprudência. O estado da Flórida não permite o porte de armas de fogo em público. Não há dados oficiais sobre o armamento nos Estados Unidos. Acredita-se que sejam cerca de 300 milhões de armas distribuídas para 1/3 da população, um número suficiente para que cada homem, mulher e criança do país tenha uma. E por falar em porte de armas, olha só essa notícia que vem de um outro estado americano. Na Califórnia, professores e funcionários de uma escola do ensino médio têm autorização para andar armados. O Conselho Escolar aprovou a medida que entrou em vigor ontem. O diretor da escola vai escolher os adultos que andarão armados, mas ninguém saberá quem são eles. Este é o segundo distrito escolar da Califórnia que autoriza o uso de armas dentro das escolas. E olha, você sabe, nos Estados Unidos as leis são estaduais. Cada estado pode ter a sua lei própria, embora o presidente Barack Obama tenha lutado bastante para o desarmamento dos norte-americanos. Tem artista que posa para selfies, gosta disso ao lado do público, mas um cantor chutou um fã que invadiu o palco para fazer uma foto. A garota fica de costas para a banda e de frente para o público. Dá uma olhada, ele vem... Não, não é possível. Olha o que ele faz. Ele dá uma voadora na menina, impressionante. Impressionante, meu Deus do céu. A fã, evidentemente, foi parar no meio do público, você viu aí. O pior é que a cena nem incomodou os que assistiam ao show em um clube de Toronto, no Canadá. Quer dizer, o espetáculo continuou, tá tudo certo, né? Tá tudo bem. E o gerente do estabelecimento disse que o ato do vocalista foi covarde e que a banda está proibida de voltar ao local. O vídeo foi postado em uma rede social e já alcançou 900 mil visualizações. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para você. Alguma vez na sua vida você já viu algum gorila, quem sabe, dançar? Inclusive no ritmo da música. Então, preste atenção nesse daí. O gorilinha Laupe, de 3 anos, foi flagrado dançando num zoológico da Inglaterra. Repare na graça dos passos do animal. Ele rodopia, rola no chão e até faz poses de coreografia de balé. Uma porta-voz do parque afirmou que o primata estava apenas se divertindo, como os humanos fazem. O vídeo de uma visitante do zoo foi postado numa rede social e já teve mais de 1 milhão de visualizações. A nossa garotinha de Ipanema, Tiziane Pinheiro, que já dançou inclusive o Lago dos Cisnes, não é verdade? Disse que o padedê, que chama isso daí, foi perfeito padedê do nosso amigo. Muito bem. Você, olha, é padedê que chama isso daqui? Sei lá, como já patetê, padedê, tá dançando quadradinho de 12 aí. Você gosta de animais? Então você vai ver agora o exemplo mais fiel de uma grande amizade. E só poderia ser de um cachorro com uma pessoa. O dono do cão é esse homem, bem velhinho, com a coluna curvada, que anda ainda com muita dificuldade. O fiel companheiro espera pacientemente o dono e acompanha o velhinho na mesma velocidade. Sem pressa, os dois amigos vencem o passeio. Olha que graça, que realmente é por isso que o ditado vale mais uma vez, né? O cão é o melhor amigo do homem, sem dúvida, e o mais fiel também. Sensacional. E agora mais uma boa notícia, porque a cada 20 animais abandonados com problemas de deficiência, 3 são adotados. E quem pratica esse ato de amor está para lá de satisfeito, como mostra agora a reportagem de Samara Bastos.
basta alegrar a casa. Agora, eles fazem sucesso na internet. Esta cadelinha é só alegria e tem samba nas patas. O vídeo foi postado na época do carnaval para estimular a adoção de bichos abandonados. Lá vou eu com meu carrinho na avenida. Cupcake e Lula também divertem quem está antenado no mundo virtual. Os cães vira-lata e labrador aparecem destruindo almofadas, comendo, brincando. E a gente veio conhecer de perto essas fofuras. A Luna, olha, como a gente vê na internet, ela é assim, calminha, tranquila, vai com todo mundo. O Cupcake já não, é bem mais agitado, gosta de latir, tem um ciúme da Maria. Demais. Quer dizer, perfis completamente diferentes, a única coisa que eles têm em comum é a deficiência, Mariana. Com certeza, eles têm temperamentos bastante diferentes. Mas os dois são muito amorosos, muito carinhosos. Maria é a dona dos animais. Ela resolveu compartilhar a história dos bichos em uma rede social para mostrar o dia a dia de um cão com deficiência. Eu sempre tive animais deficientes e eu sei que eles vivem super bem, se adaptam, têm uma qualidade de vida muito boa. Mas poucas pessoas, a maioria das pessoas não tem muito contato com animais deficientes. E elas sempre acham que o animal vive mal, que ele tem problemas, ele é dependente da pessoa. E eu queria mostrar o dia a dia deles, justamente para mostrar para as pessoas que os animais deficientes vivem bem, eles são felizes, eles brincam, eles fazem basicamente tudo que os outros fazem, só que de uma maneira diferente. E não é que deu certo? Os dois já têm 19 mil seguidores. A gente brinca que entre os cachorros ele é uma celebridade canina, né? E ele é conhecido, tem gente que reconhece até a gente na rua, assim, já teve várias vezes que a gente foi em praças, em eventos, o pessoal reconhece o Cup. Ah, aquele é o Cupcake, deixa eu ver, deixa eu tirar uma foto. Ver o Cupcake correr e brincar no parque é um mistério até para os veterinários. O cão consegue se apoiar apenas nas duas patas do mesmo eixo. Ele de alguma forma mudou, na verdade, o centro de gravidade dele, né? E ele reaprendeu a andar. Cupcake foi encontrado na rua abandonado. Ele estava desnutrido e com as duas patas do lado direito infeccionadas. Maria conta que o animal seria sacrificado, mas ela resolveu investir. Foi uma cirurgia para amputar as duas patas, 28 dias de recuperação e muito amor para que o animal pudesse ter qualidade de vida. Eu cuidava dele literalmente 24 horas por dia. Deixei até os outros cachorros um pouco de lado por conta disso. Ele andava comigo para todo lado, eu ia para a clínica, ele vinha comigo, ia para casa, ele ia comigo. Acho que a conjunção de coisas deu certo, funcionou. A Luna foi adotada antes do Cupcake. Ela nasceu com uma má formação na pata esquerda e por isso tem dificuldade para caminhar. Mais ou menos da altura do tornozelo para baixo. Ela veio comigo para minha casa, ela tinha por volta de 2 meses. E ela sempre andou normal, sempre, enfim, teve uma vida 100% normal, até porque como ela já nasceu assim, é mais fácil a adaptação. No Brasil, estima-se que há 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos. O que não falta é opção para se adotar um. O Cupcake, a Luna e centenas de outros bichos são exemplos de que o preconceito com animais que têm algum problema físico ou mental está rompendo barreiras. Hoje, de cada 20 animais com deficiência, 3 são adotados. As pessoas hoje elas estão muito mais motivadas pelo amor por trás da adoção. Então elas se apaixonam por aquele animal, independente de como ele seja, da idade que ele tenha, da condição física que ele tenha. Isso eu acho que é um grande avanço, porque a adoção é isso, no final do dia. É o amor que tem por trás daquela relação, que transforma a vida tanto de quem adotou quanto do adotado. Você com certeza já viu ou ouviu falar do gato de botas. Fear me if you dare. E que tal um gato de bermuda? Tom tem uma lesão na medula e por isso não mexe as patas traseiras. As funções da bexiga e do intestino também estão comprometidas. Por isso, o gatinho usa bermuda, uma forma que a Mônica encontrou para que as fraldas não fossem arrancadas. Se ele não usasse fralda como ele vazava, ele teria que ficar num espaço, né, num quadradinho.
Eu tentei de tudo. Procurei na internet, falaram pra mim, eu li bastante sacos de locomoção mesmo. Parece um saco de sapato amarrado na cintura. E eu testava aquilo, não adiantava, porque eu chegava, tava o saco de um lado, a fralda do outro e o Tom no sofá. E o sofá cheio de xixi. Aí eu fui testando várias coisas, até fiz um com umas alças assim, mas ele tirava, eu não sei como é que ele fazia aquilo. E aí eu lembrei que eu tinha uma bermudinha do meu afilhado. E aí eu liguei pro meu irmão e falei, coloca a bermuda nele que eu acho que vai dar certo. E deu certo. Tom nunca mais rasgou as fraldas. O cuidado com ele é redobrado. A Mônica troca a fralda do gato pelo menos 5 vezes ao dia. Não basta trocar fraldas, tem que passar o lencinho, pomada anti-assadura, que é usada em crianças, você usa no gato. Depois a fralda e a bermuda, quer dizer, tratamento completo. Completo. É um filho, né? E aí toda noite um banhinho. Tem que ter um banhinho pra tirar resíduo de xixi, né? Então não tem jeito. É um super filho, né? As fraldas e as bermudas também são de bebê. E ele tem um guarda-roupa completo. Tem a bermuda de dormir, tem a bermuda do dia, tem essa aqui pro interior, que é muito calor. Cada ocasião tem uma. E foi por causa do figurino que o Tom ganhou o mundo virtual. O animal tem página própria em uma rede social e mais de 2.800 seguidores. E o que você posta lá? Tudo que ele faz, né? As brincadeiras, ele comendo, ele acordando. É tipo meu top model. Tom foi adotado há 2 anos pela Mônica. Ele ainda estava em recuperação quando ela viu uma foto do gato na internet e se apaixonou. Foi amor à primeira vista, né? Não queria mais soltar. E o que te encantou tanto no Tom? Ele é meigo, né? O olharzinho dele, ele é doce demais, assim. Ele não tem um jeito de gato. Sabe aquela sensação que a gente tem de gato? Sim, ele é super fofo. Tom ficou paraplégico quando ainda morava na rua. Segundo a Mônica, ele foi mordido por um cachorro. Sabe aquele ditado que gato escaldado tem medo de água fria? Pois é, nem sempre se aplica. Olha só, o Tom, que já foi mordido por um cachorro, se dá muito bem com os companheiros da casa. Como qualquer irmão tem sua faiscada, elas têm também com ele, mas normal. Nada muito perigoso. Eu tenho uma filha humana, mas eu brinco que a minha família somos todos nós, né? Meu marido, minha filha e os 3 também. Que legal, né, gente? Olha, eu adotei 2 gatinhas e realmente elas retribuem todo esse amor. É muito bacana. Então, faça você também. Adote um gatinho, um cachorrinho, que com certeza eles têm muito amor para dar. Terminou agora há pouco o sorteio dos grupos do futebol olímpico para os Jogos em agosto. E a repórter Ana Paula Gomes está no estádio do Maracanã, o estádio Mário Filho. E ao vivo do Rio de Janeiro tem as informações pra gente. Bom dia para você, Ana Paula. E o Brasil, caiu num grupo complicado ou não? Bom dia, César. Bom dia a todos. Até que foi tranquilo, né? A gente tinha a possibilidade de pegar a Alemanha, né? E a Alemanha não traz muito boas recordações aqui pro brasileiro, né? A Copa do Mundo, 7-1, não é muito legal. Então, a gente escapou pelo menos da Alemanha no começo dessa caminhada e até, quem sabe, o inédito ouro olímpico no futebol. Eu vou começar a falar um pouquinho dessa caminhada dos homens, né? Que começa no dia 4 de agosto, um dia antes da abertura oficial que acontece aqui no Maracanã e vai ser contra a África do Sul em Brasília. E depois, no dia 7 de agosto, contra o Iraque, também no Mané Garrincha, e depois no dia 10 de agosto contra a Dinamarca na Fonte Nova em Salvador. E o Brasil, né, que tem 2 bronzes e 3 pratas no masculino, deve ter Neymar, né, que já disse que quer participar dos Jogos. O Barcelona disse que deve liberar ele apenas para uma competição agora que acontece no meio do ano. Também tem a Copa América Centenária nos Estados Unidos, mas ele deve vir aqui para o Brasil disputar esses Jogos Olímpicos. Ele que estava em Londres, né, perdeu o ouro para o México
México ali na última partida, na final, tem essa vontade de disputar aqui no Brasil esses Jogos Olímpicos. E também hoje foi realizado o sorteio para as mulheres, né? O Brasil tem 2 pratas também, cheio de moral com a Marta, né? 5 vezes eleita a melhor jogadora do mundo, também a Formiga, né? Que vai para a 6ª edição dos Jogos Olímpicos, participou de todas as edições com o futebol, também tem moral. E a gente também vai falar um pouquinho sobre essa caminhada também, que começa no dia 3 de agosto contra a China, aqui no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico, e depois também aqui no Rio de Janeiro, no Estádio Olímpico, no dia 6 de agosto contra a Suécia e no dia 9 de agosto contra a África do Sul, aí em Manaus. Esse é o começo da caminhada, tanto do masculino quanto do feminino. César, vamos continuar na torcida aí. Voltamos ao estúdio do Fala Brasil. Do Hoje em Dia, perdão. Obrigado, Ana. Obrigado. Uma ótima quinta-feira para você. Olha, ainda bem que não pegamos a Alemanha. Se bem que eu gostaria de pegar a Alemanha para devolver o 7-1. Eu sou otimista. O estilista Ronaldo Esper vai continuar na análise. Ele vai dizer quem se vestiu melhor. Você, na sua opinião, você acha que a Fernanda está melhor ou a Grazi está melhor, hein? Ah, é a batalha dos looks aqui que nós estamos acompanhando e a sua opinião é o mais importante. Continue votando através das redes sociais. Nós voltamos depois do intervalo trazendo o resultado para você. Até já! Olha só, preste atenção nessa notícia. Dizem que o amor nos deixa cegos, não é? E um casal pode ter comprovado isso. Nem mesmo um assalto à mão armada no local onde eles estavam foi capaz de interromper o beijo. As câmeras de segurança registraram o assalto. Surpresos com a chegada de 3 homens armados, funcionários e clientes do bar levantam as mãos. Preste atenção aí, ó. O casal nem percebe a ação e continua se beijando. Um dos suspeitos passa na frente dos namorados, mas também não interrompe o beijo. Que incrível, né? Seria essa uma técnica para fugir do assalto? Este caso aconteceu no estado de Montana, nos Estados Unidos.